Fala galera, bem-vindo ao canal. Esse é o primeiro vídeo do canal. Nesse canal eu vou tratar de assuntos como engenharia de software, back-end engineer, fundamentos da computação, análise de dados, algoritmos, estrutura de dados, qualquer tema relevante aqui para quem quer ser um engenheiro de excelência, que é uma coisa que eu não sou ainda, mas eu busco, tento estudar bastante para poder sempre ser a melhor versão de mim mesmo. Bem, nesse vídeo aqui, eu vou tentar resolver de cabeça, sem cola, sem nada, tá? Eu já resolvi esse exercício antes, mas esse exercício é o Merge Strings Alternatively do LeetCode. É um exercício easy e ele lida com manipulação de arrays. Alguns conceitos importantes aqui, né? Tentar resolver esse exercício no brute force, poderia incorrer em um big O notation de n ao quadrado, eventualmente, seria mais ou menos ali parecido com bubble sort. Então, existe uma técnica muito comumente usada, que meio que eu fiz um pré-desenho, né, que seria a ideia da gente ter dois ponteiros. Geralmente, a gente pode usar essa técnica para aquele exercício do two-sum, por exemplo. A gente começa com um ponteiro na esquerda e um ponteiro na direita. É possível a gente utilizar esses ponteiros e depois, a cada iteração do for, a gente vai decrementando. Enquanto o da esquerda for menor, enquanto o left for menor do que a direita, a gente continua fazendo for. A gente vai usar uma técnica parecida. A primeira coisa que a gente vai ter que descobrir aqui nesse corner case é que o ideal é a gente ter dois ponteiros, porque tentar usar um ponteiro só para as duas strings pode causar index of range, porque a palavra 1 pode ser menor do que a palavra 2, ou vice-versa, né? Então, basicamente, a ideia é usar um índice i começando com 0, um índice j começando com 0, e aí a gente vai fazer um while. A condição aqui não está muito clara para mim ainda, mas a gente vai basicamente incrementar cada índice desse adicionando numa lista no Python, que tecnicamente seria um array, né? Dessa maneira, no final, a gente vai conseguir ter as strings intercaladas e evitar o out of range index error, porque a gente não vai estar extrapolando o índice, a gente não vai estar fazendo cálculo com o índice. Primeira coisa que eu vou fazer, que são criar dois índices, então, né? O índice i, para tratar da primeira word, e o índice j, para tratar da segunda word. Eu não estou preocupado com legibilidade aqui, tá? Quem me conhece sabe que eu sou bastante criterioso com legibilidade, mas como se trata de algoritmos, é um pouco difícil de ter isso, ou o custo de ter legibilidade é bem grande. Então, a ideia é tentar resolver o problema da maneira mais simples possível. Por isso que eu estou criando os índices pequenos. Então, aqui a lógica é mais ou menos assim. Enquanto o i for menor do que o len de word 1, ou enquanto o j for menor do que o len de word 2, eu continuo. Isso significa que eu só vou parar quando de fato eu atravessar as duas strings até o fim. Ou exatamente, as duas strings até o fim, porque quando eu terminar a primeira, no caso do AB, depois eu vou continuar atravessando a string maior, entendeu? Independente de qual seja a maior ou a menor string. A gente poderia tentar descobrir quem que era a maior ou a menor também, mas como eu vou trabalhar com dois índices, talvez eu não precise disso. Eu acho que fica mais legível o código, mais fácil de entender. Aqui fica um pouco repetido, né? Mas seria algo assim. If i for menor do que... Tem que ter uma outra variável aqui chamada result. String em Python, assim como em Java, em várias linguagens é imutável. Então a gente vai adicionar alternadamente num array e depois a gente vai converter esse array numa string. O Python tem uma maneira muito elegante de fazer isso, inclusive, diga-se de passagem. Result.append word 1 na posição i. Nesse primeiro momento, a gente vai vamos pegar esse caso aqui que seria o corner case, né? A gente vai adicionar a letra A. E aí a gente tem que fazer o que nesse caso? Como eu estou tratando de índices diferentes, eu vou fazer i mais 1
no Python não dá para fazer isso daqui, tá? Para quem não conhece Python, isso aqui é um erro. Por causa dos Dunder Methods, é uma coisa que eu posso falar mais para frente. Mas enfim, a maneira de fazer isso em Python é dessa maneira aqui. A mesma lógica a gente vai ter que fazer para o J, que o J é a segunda palavra aqui. Então, enquanto o J for menor do que o len de word2, nós vamos fazer agora, eu vou adicionar a letra P no índice 2, alternadamente. Isso aqui vem de maneira orgânica, porque primeiro eu adicionei o I, depois o J, e assim sucessivamente, enquanto... Se o I for menor que o J, se a primeira palavra, desculpe, for menor, a primeira palavra vai acabar, esse if aqui nunca vai retornar verdadeiro, e eu vou continuar no if de baixo, e o inverso também é verdadeiro. Se caso a palavra J, vamos supor que esse aqui fosse o J, se o J for menor, esse aqui vai acabar primeiro, e depois eu vou ficar fazendo esse if aqui até terminar a incrementar e essa condição se tornar falsa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar word2 na posição J, certo? E aqui eu vou fazer J recebe mais igual a 1. Enfim, quando esse while acabar, eu tenho certeza que aqui eu posso retornar o result. Desculpa, aqui é a maneira elegante do Python, né? Peguei uma string vazia, então eu quero concatenar espaço vazio, naturalmente nada, com esse iterator aqui. Iterator, entenda-se que é uma interface. Uma tupla, uma lista, um dicionário, .items, .keys, .values são iterators em Python. Eu acredito que esse código deve rodar. Vamos tentar de primeiro aqui, ver se tem algum erro. Nice, rodou de primeira. Vamos submitar então. Caramba, fiquei surpreso. Fiquei surpreso mesmo, achei que não estaria tão bom assim não. Mas em termos de runtime, ele rodou, bateu quase 100% dos testes que foram submitados aqui. Em termos de memória, complexidade de espaço, 48%. Provavelmente porque nós estamos adicionando isso daqui numa tupla, né? Numa lista, de cabeça não me vem nenhuma outra maneira de fazer melhor. Mas para você que gostou, dá um like, segue o canal. E por favor, não seja hate delete code, porque por mais que a gente não trabalhe muito com isso no dia a dia, é sempre bom se manter afiado, estudando, é importante. E, como diz o filme A Chegada, né? Basicamente, a maneira como a nossa linguagem é estruturada meio que limita o limite do nosso pensamento. Então, por mais que nós não precisamos fazer resolver esse tipo de problema no dia a dia, eventualmente para problemas complexos, se nós tivermos alguns padrões de como pensar em soluções, isso pode nos ajudar a resolver de maneira mais eficiente. Então, nesse caso aqui, a gente está usando dois ponteiros e atravessando duas palavras, incrementando para cada palavra de maneira diferente. É uma maneira de se pensar em soluções para problemas reais, embora não me venha nenhum na cabeça agora. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado.